pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Hoje, o livro da vez será esse livro que, se eu pudesse, eu daria 1000 estrelas, que é O Príncipe, né, de Maquiavel. Mas antes de começar a falar sobre o livro, eu vou deixar aqui embaixo o link de todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram e o Scooby. Caso você também, ao longo da minha resenha, se interesse pelo livro, né, eu vou deixar também o link da Amazon. Lembrando também que a minha resenha é a minha opinião sobre o livro, ela não representa a verdade universal, tá? Então, assim, se a sua opinião sobre o livro for diferente, ok, tudo bem, continuamos amigos. Você não é obrigado a concordar com 100% de livro nenhum, né? O importante é sempre você retirar o que vale a pena para si, né? É o que eu sempre falo aqui. Bem, gente, esse livro aqui, eu me apaixonei, me tornou de fato um dos meus livros preferidos da minha vida. E olha que isso é uma coisa que, da minha lista, né, de todos os livros assim que eu já li até hoje, eu tenho uma lista com 4 livros que para mim são os melhores, assim, né, que eu mais gostei. E esse daqui com certeza entrou. E fazia muito tempo que eu não tinha lido algo que eu falei, poxa, né, isso aqui vale a pena entrar na minha lista dos preferidos. O Príncipe de Maquiavel, ele foi publicado em 1500, ele foi, na verdade, escrito em 1513 e publicado em 1532, ou seja, após a morte do escritor, né, que é o Nicolau Maquiavel. Portanto, é uma obra póstuma, né? Vamos lembrar, né? 1532, século XVI. Então, a Maquiavel ele vai ser então um escritor renascentista. Então, assim, para a gente entender o Príncipe do Maquiavel, vamos entender o contexto da época, tá? Este livro nada mais é do que um presente que o próprio Maquiavel vai dar ao novo príncipe de Florença, né, que é o Lorenzo dei Medici, né? O Maquiavel ele trabalhou na República, né, de Florença como secretário, então ele tem um vasto conhecimento, né, tinha um vasto conhecimento sobre a forma que a politicagem ali rolava, né, como que se faz política. Portanto, ele tem até uma parte que ele fala que a maioria do, dos lords, né, dos senhores aí vão te dar cavalos, vão te dar tecidos, vão te dar isso, te dar riquezas, diamantes, etc. Eu não, eu vou te dar o que eu possuo, que é o conhecimento. Então ele cria o príncipe aqui para orientar esse novo príncipe, agora, né, o Lorenzo dei Medici, a não somente conquistar o poder que ele já conquistou, mas sim se manter no poder. Porque para o Maquiavel, o mais complicado não é você conseguir conquistar o poder, e sim conseguir se manter. Este livro ele vai ser responsável por fundar, né, a ciência política. Então é ele que vai marcar, então vai iniciar toda a ciência política, né? Foi um livro que ele foi assim odiado, extremamente criticado pela sociedade italiana, né, do século XVI, mas ao mesmo tempo provocou muitos elogios também. Eu assim é tão engraçado, gente, porque se a gente parar para pensar que este livro foi escrito no século XVI e tudo, absolutamente tudo que está aqui a gente consegue fazer ligações com o nosso estado de coisas, né? É muito interessante. Então, é um livro que ele é um verdadeiro manual da arte de governar, tá? O nome original dele, né, era Os Principados dos Principados, alguma coisa assim. Só que quem o publicou em 1532 acabou alterando esse título para O Príncipe. Okay, entendemos que é um livro de conselhos, né? Parece ser uma coisa, pô, política, conselho, coisa chata. Não, não é. Vai ser com base nesses conselhos, né, que o Maquiavel dá ao príncipe e aí de Florença, que eu vou nortear minha resenha. Então, alguns desses conselhos que eu vou fazer os comentários aqui. Na verdade, por mim, eu faria, assim, eu comentaria todos os conselhos que o Maquiavel dá, mas é impossível, né? Eu vou comentar os principais aqui e que eu percebo que tem mais relação com a nossa realidade, com o nosso estado de coisas. Assim. Então, o Maquiavel ele vai começar aqui falando sobre os dois sistemas, na verdade, de governo que se perduram até hoje, né? Que são os republicanos e os principados, né? Em algumas edições que você adquirir, pode ser que apareça ali monárquicos, mas é a mesma coisa, principados, monárquicos. Para se manter no poder, ele fala que
o principal que o príncipe, né, tem que conquistar são os habitantes, né, do povo, enfim. Outro conselho que ele vai deixar claro também que é mais fácil você conquistar, na verdade, um reino que os habitantes já estão acostumados a viver sem a liberdade, né, do que um reino que eles já conheceram a liberdade. E aí vem o mais maquiavélico dos conselhos dele, né, que ele orienta o príncipe, assim que chega ao poder, ele tem que extinguir, eliminar toda a linhagem do antigo monarca. Vocês estão entendendo agora de onde que vem o adjetivo maquiavélico? Inclusive ele vai falar também assim que é importantíssimo, é quase que fundamental, né, o novo príncipe morar na república que ele vai se estabelecer ali, né? Ah, os momentos que ele tiver que se ausentar por algum motivo, né, por guerras, conflitos, enfim, para que ele coloque alguém em seu lugar, porém, não alguém que esteja superior a ele, enfim, alguém mais inteligente, pelo contrário, que coloque alguém que ele não corra nenhum risco de ser usurpado, né, de ter o seu poder ali usurpado, ou seja, não coloque alguém mais inteligente no seu lugar, né, na sua cadeira. Eu achei o Príncipe também um excelente exemplo de um texto dissertativo, porque o Maquiavel, conforme ele vai dando seus conselhos, né, ele vai também dando exemplos históricos para sustentar a sua argumentação. Então, por exemplo, quando ele fala pro príncipe assim, para você chegar ao poder, para você se manter no poder, você tem que eliminar toda a linhagem do antigo monarca. Então ele vai dali fazer meio que um resgate histórico de vários outros reinos em que o novo príncipe eliminou, né, toda a linhagem do antigo monarca. Então assim ele vai sustentando a sua argumentação. Eu achei um texto muito coerente, né, exatamente por conta dessa forma até mesmo didática, né, dele descrever e muito simplificada, dá para ele sustentar os seus argumentos, as suas ideias. Eu estava conversando com um colega, né, que também leu O Príncipe de Maquiavel, e eu não tinha feito essa analogia, né? Mas eu achei interessante a analogia que ele fez, né, para mim. Ele fala que o Príncipe do Maquiavel lembra muito os provérbios de Salomão, né? E de fato, tem muitos trechos aqui que o Maquiavel parece que ele meio que fez uma paráfrase ali das leituras de Salomão. Igual tem um trecho que ele fala que o homem prudente, né, ele tem que percorrer os mesmos caminhos que os homens bem-sucedidos, os homens que conquistaram reinos percorreram. Então, assim, quando a gente faz essas ligações, realmente parece bastante com os ensinamentos do rei Salomão mesmo. E já no século XVI, ele já falava sobre a questão do armamento, desarmamento, né? Ele meio que deixa claro aqui que para você conseguir subjugar um povo, né, enfim, um dos primeiros elementos a fazer é desarmá-los. Então eu achei bem curioso, porque é um debate tão atual, né? É uma coisa que a gente conversa tanto, já virou até pauta política, enfim. E já no século XVI, o Maquiavel falava sobre isso, né? Que para você subjugar um povo, você tem que desarmá-lo. Porque você desarmando, você tira ali a capacidade de se defender, né? É muito curioso. Ele fala também, né, em alguns capítulos aqui sobre a instabilidade, né? Qual espécie de reino é mais instável, qual é o mais estável, né? E ele fala que os reinos que são novos são os mais fáceis, né, de acabarem sucumbindo ali. Aí voltando um pouco naquela parte lá, que ele fala sobre colocar alguém, né, para comandar em seu lugar, ele dá um conselho também para nunca colocar pessoas que o temem ou o odeiam, né? Porque elas podem te usurpar e sempre culpar os ministros. A importância dos ministros, né, dentro de um principado, uma dessas razões é essa. Sempre que alguma coisa der errado, você culpa o ministro e sempre que alguma coisa der certo, você pega o crédito para si. É, depois que eu fui ler O Príncipe, que eu entendi realmente o sentido do adjetivo maquiavélico, porque é de uma sinceridade e de uma de uma sinceridade tão pura que ao mesmo tempo a gente percebe a maldade, né, que está ali, muito presente. Porque ele não vai usar de eufemismos nenhum, pelo contrário, ele vai ser bem direto e reto. Né? Quando ele fala que tem que exterminar, ele deixa bem claro, extermine. Então são conselhos que você fica assim, pô, o cara realmente ele perdeu completamente a noção
assim, da ética, enfim, né? A divina. E a gente já vai falar um pouquinho também sobre como que o Maquiavel enxerga essa questão da religião dentro do Principado. Manter a amizade dos poderosos, né? Cativar amigos, estar sempre preparado para enfrentar os inimigos. Não se esquecer jamais também que se você magoou, o rei ele tem que evitar, né, magoar alguém. Mas caso ele venha magoar, não se esquecer que jamais, jamais aquela injúria, aquela atitude será esquecida, né? Pelo contrário, por mesmo que você venha oferecer presentes, enfim, não há desculpas para o seu erro. Então, evitar errar. Se errar, jamais se esquecer de que aquilo não será esquecido pela pessoa que levou o tapa, né? Mais ou menos isso que ele quer dizer aqui. Aquele famoso ditado, né? Quem dá o tapa esquece, quem recebe o tapa jamais esquece, né? Mesmo que você peça desculpas, mesmo que você dê presentes, e de fato nós somos assim. Todos que desejam, né, alcançar posições de poder devem dominar a arte da guerra. Tanto que esse é um dos títulos, né, de outra obra do Maquiavel, né? Tanto que ele dá exemplos aqui de cidadãos comuns que, por dominarem a arte da guerra, galgaram posições de poder, e reis, né, que negligenciaram, na verdade, esta arte, né, de guerrear, acabaram sucumbindo. Então, o rei ele deve sim dominar a arte da guerra. Inclusive, ele aconselha, mesmo que no momento que o príncipe estiver ali no poder, não estiver ocorrendo uma guerra, ele deve exercitar a arte da guerra, né? Ele com seu exército, enfim, para que o momento que a sorte mudar, ele esteja preparado e pronto para guerrear. Quando ele fala sobre economia, né, ele orienta o príncipe também a jamais aumentar o imposto, né, dos súditos, da população, porque aumentando os impostos iria despertar, né, a ira da população, e ter o povo como inimigo é assim o principal tiro no pé que um príncipe pode dar. O que o príncipe deve fazer nesse caso é aumentar, na verdade, a fazer caridade com os bens saqueados de outros povos, né? Que assim ele aumenta o dinheiro do Estado e também aumenta o seu prestígio diante da população ali que ele estiver governando. Tanto que, fazendo uma ligação, né, desse conselho do Maquiavel com a nossa própria história, percebe-se que esse foi o erro do Brasil Império, né? Os portugueses erraram muito nesse sentido, por isso que caíram, né? E outra questão aqui, na verdade, a mensagem principal que ele vai passar nesse livro é assim: o príncipe ele tem que ser ao mesmo tempo amado e temido. Se ele tiver que escolher entre um e outro, que ele escolha ser temido. Porém, jamais ele pode ser odiado. Esse foi o erro, talvez, de muitos governantes também, né? Acho que esse livro, muitos governantes deveriam ler ele para entender isso. Porque a mensagem principal do Maquiavel e de todo o livro é essa, né? O príncipe ele tem que ser amado e temido. Se tiver que escolha ser temido, mas jamais ele pode ser odiado. Se ele for odiado, especialmente pela população, né, ele acaba sucumbindo. Ele tem que ser amado tanto pela população quanto especialmente pelos mais ricos e poderosos daquela cidade, né, que ele estiver governando. Esse conselho do Maquiavel, é óbvio que ele fala aqui no quesito político, mas eu acho que se enquadra muito no próprio ambiente de trabalho nosso, né? A gente vê, né, com uma visão bem crua, assim, o Maquiavel ele não é nada utópico, nada. Inclusive ele orienta o príncipe a não alimentar visões utópicas da vida, né? Um dos conselhos muito polêmicos, né, que ele dá aqui é que, assim, o príncipe ele não tem que ter virtudes propriamente ditas como fidelidade, lealdade, humanidade, religiosidade. Porém, ele é fundamental para ele se manter no poder e de aparentar tê-las, né? Vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade. Qual que é o substantivo próprio que a gente mais escuta nos discursos políticos? Pense nisso um pouquinho e faça uma ligação com a questão de aparentar, né, humanidade e religiosidade. Ele volta, né, no finalzinho, ele fala de novo sobre a questão do armamento, né, enfim, que o príncipe ele deve armar, né, ele deve desarmar a população e armar somente os seus partidários, né? Por que será que ele
que ele dá esse conselho. Aí ele fala sobre a questão da neutralidade. Eu até achei curioso, porque eu pensei que a opinião do Maquiavel seria diferente, né? Ele fala que a neutralidade diante de uma guerra é a pior opção, tá? Então, assim, quando uma guerra surgir, uma guerra inevitável, você tem que tomar um partido, né? Por quê? Se você sucumbir, você ganha a amizade de quem sucumbiu, né? Se você não, né? Se o rei, o príncipe, enfim. Se ele vencer, então você vai ser um aliado dele. Então a neutralidade, nesses casos, nunca vindas. Vai finalizar, né, o livro discorrendo, na verdade, sobre a questão da sorte, né? Sim, ela é necessária para um príncipe, porém ela representa 50% de tudo que o príncipe ali vai se desenvolver, né, ao redor do príncipe. Os outros 50% são as atitudes dele, né, serão seguir ou não os conselhos que o Maquiavel vai dar aqui. Né? E de fato, se a gente parar para pensar, dentro, pelo menos, deste planeta, né, a gente ainda não sabe o avanço da ciência, mas enfim, dentro do planeta Terra, nós somos os únicos que conseguimos escapar do presente e planejar o futuro. E aí ele finaliza, né, aqui na página 120 dessa minha edição, veja só o que ele vai dizer aqui, ó. Concluo, portanto, que, variando a sorte e permanecendo os homens obstinados em seus modos de proceder, serão felizes enquanto tempos e modos sejam concordes e infelizes quando forem discordes. Julgo, no entanto, que seja melhor ser impetuoso do que cauteloso, porque a sorte é mulher e, querendo dominá-la, é necessário bater nela e forçá-la. E pode-se ver que ela se deixa vencer mais por estes do que por aqueles que procedem friamente. Entretanto, a sorte, como mulher, sempre é amiga dos jovens, porque são menos cautelosos, mais atrevidos e com maior audácia a dominam. Ah, pensa neste parágrafo escrito por alguém nos dias de hoje, o quão polêmico seria, né, por essa analogia que ele faz com a mulher. Mas de fato ele fala isso, né, que o príncipe ele tem que contar, na verdade, com a sorte, mas não somente com a sorte, sim em seguir todos esses conselhos aqui dele, que ele, as observações que ele fez ao longo, né, dos anos que ele trabalhou. Para mim foi assim um livro muito show, embora, né, tem essa questão política, né, nos ajuda a entender não somente os discursos, mas o próprio comportamento, né, de um político desde o século XVI até nos nossos dias atuais. Só que é um livro que eu achei que tem muito ensinamento do Maquiavel que serve para a nossa vida prática, né, especialmente na questão profissional. Como que a gente deve se comportar dentro de uma empresa, com o patrão, como tratá-lo, né? Enfim, este livro aqui eu posso dizer que, embora fininho, eu não daria 5 nem 10, eu daria 1000 estrelas se eu pudesse. Mas de qualquer maneira eu vou deixar aqui embaixo então para vocês comprarem. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo e até mais.